Voltei, e agora a gente vai colocar em prática aí, ó, a constante de concentração e a constante de pressão de equações de equilíbrio químico, tá? Então, ó, lembrando que para mim montar uma constante de concentração, sempre vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, se eu pensar nessa equaçãozinha, eu coloquei a mesma, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu sempre vou ter, ó, essas letrinhas aqui pequenininhas, né? Eu tenho elas estão aí indicando a quantidade de cada substância. Então, eu tenho uma quantidade de A reagindo com uma quantidade de B para formar uma quantidade de C mais uma quantidade de D e vice-versa, certo? Observação: toda constante, né, de concentração não vai entrar nessa constante a água no seu estado líquido. Quando aparecer esse Lzinho minúsculo, é água pura no seu estado líquido. Então, ela nunca entra e também não vai entrar substâncias sólidas. Lembra lá das equações homogêneas e heterogêneas? Então, não entra as substâncias sólidas, tudo bem? Então, vamos lá. Coloquei alguns exemplos para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, aqui eu tenho N2 gasoso reagindo com 3H2 gasoso e formando 2NH3 gasoso. Percebe-se que todas as moléculas estão no mesmo estado físico? Gasoso, gasoso e gasoso. Opa, eu sei que constante de concentração, os gasosos pode entrar, então todas elas vai fazer parte. Como que a gente monta? Sempre vai ser produtos dividindo reagentes. Então, vai ser assim, ó, constante de concentração vai ser igual. O colchete significa a concentração, tá? A concentração do produto, que é o NH3, fecha a concentração, certo? Elevado ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Que é esse número grande aqui, ó. Então, o número grande vai vir aqui em cima, ó. Então, vai ser concentração de NH3 elevado ao quadrado, certo? Não tem mais? Não. Então, eu passo aqui a chave, né? E vou lá para os reagentes. Quem que vai ser? A concentração de N2, certo? Como não tem número aqui, então não preciso elevar nada, certo? Então, é a concentração de N2 vezes, ó, no lugarzinho do mais, vezes a concentração de H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, ou seja, elevado ao cubo, elevado a 3. Tudo bem? Então, é assim que a gente monta a constante de concentração aí, né? No caso, a constante de equilíbrio de concentração. Às vezes, o exercício, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, que ele dá o valor em mol por litro de cada molequinha. A gente substitui o valor e resolve a conta, né? Multiplicaria os dois de baixo, pegaria o de cima e dividiria pelo de baixo, aí eu ia achar a constante de concentração. Tá bom? Olha a outra aqui, ó. Eu coloquei uma um pouquinho diferente da outra. Então, essa, todas as moléculas, estado gasoso. E essa daqui? Eu tenho CO2 gasoso reagindo com H2 gasoso, formando o CO gasoso mais água líquida, tá? Então, como que eu vou representar aí o KC? Sempre o produto primeiro. Então, o CO2 tá gasoso? Tá, ele vai entrar. Então, vai ser a concentração de CO, né? Não é CO2 não, é CO, certo? Elevado ao seu coeficiente estequiométrico, como não tem, fica assim, certo? E esse vai entrar, professora? Não, porque no KC não entra água líquida, tá? Então, ela não entra. Então, ó, parei aqui. Esse daqui fica fora, certo? Dividindo pelas concentrações dos reagentes. Então, vai ser, tá gasoso? Vai entrar. Concentração do CO2 vezes também está gasoso, vai entrar concentração de H2. Então, só entrou as substâncias gasosas, tá bom? Olha C, eu tenho cobre, né? CuO
esse S significa que ele está no seu estado sólido. Então, eu tenho CuO sólido reagindo com H2 gasoso, formando Cu sólido mais água líquida. O que é constante de concentração? Reagentes dividindo o produto. Meus reagentes, o que está depois da seta. Eu vou olhar a primeira, qual o seu estado físico? O estado físico do Cu, que é o cobre, está no estado sólido. Substâncias sólidas não entra, então não vou pôr, tá? E a água está no seu estado líquido. A água líquida também não entra, tudo bem? Então, aqui, ó, do lado dos meus produtos não vai nenhum. Quando não vai nenhum e eu tenho que pôr alguma coisa do lado dos reagentes, como assim, professora? Vamos olhar lá nos reagentes. Eu tenho CuO sólido, ele vai entrar? Não, porque substâncias sólidas não entra. Mas eu tenho aqui, ó, H2 gasoso e H2 entra. Então, quando eu tiver pelo menos um do lado dos reagentes, que eu sei que vai ter que ficar aqui embaixo, o que eu vou pôr em cima? Vou pôr o número 1. Aqui eu não tive nenhum. Então, aqui vai ficar constante de 1 sobre a concentração do reagente. Nesse caso, só vai ser esse, ó, H2, porque ele está no seu estado gasoso. Certo? Olha a letrinha D. Eu tenho CaCO3 sólido, dando de produto pra gente, formando o produto de CaO sólido mais CO2 gasoso. Opa, então eu sei que esse tá sólido, não entra, esse tá sólido, não entra, o único que vai entrar é esse daqui, ó. E a constante de concentração, o que é? Produto sobre reagente. Quem que é meu produto que vai entrar aqui? Esse não vai, esse vai. Então, vai ser a concentração de CO2. Certo? Dividido por reagente, mas eu não tenho nenhum reagente aqui no estado gasoso, então ele não vai entrar, tá bom? Vamos pro próximo. Olha só a letra E. Eu tenho zinco no seu estado sólido, reagindo com 2HCl. O que significa esse aqui? Significa que a molequinha tá substância aquosa, tá? Está diluída aí em água, em uma solução. Então, ó, nos KC, o aqui ele também entra, tá? A única coisa que não entra no KC é a água líquida e substância sólida. Então, substância gasosa e substância aquosa, que é o AQ, eles entram no KC, certo? Então, ó, originando ZnCl2 aquoso e formando H2 gasoso. Então, primeiro, vamos ver o que vai entrar e o que não vai entrar. Constante de concentração é produtos por reagente, ao lado dos produtos. Esse vai entrar porque está aquoso? Sim, ele entra. E esse vai entrar? Também entra porque está gasoso, certo? Então, vai ser concentração de ZnCl2 vezes a concentração de H2, dividindo pelo seu reagente. O zinco sólido vai entrar? Não, porque está no seu estado sólido, certo? E esse daqui vai entrar 2HCl aquoso? Sim. Então, vai ser a concentração de HCl e ele tem o valor estequiométrico. Então, esse valor vem aqui em cima, tá? HCl elevado aí o seu valor estequiométrico. Tudo bem? Olha o F. Eu tenho zinco sólido, já sei que não entra. Isso daqui, professora, o que significa? Porque é uma substância iônica, tá? É cobre 2+, mas ele tá no seu estado aquoso, então ele vai entrar, certo? Não importa isso daqui, ó. Formando zinco também, que é uma substância iônica, está no seu estado aquoso, ele vai entrar também, certo? E cobre sólido não entra pelo seu estado físico, tudo bem? Então, a constante de concentração, primeiro os produtos, quem que vai entrar dos produtos? Só esse daqui, ó, que tá no aquoso, então vai ser concentração de zinco 2+, do jeitinho que tá aqui,
certo? Se tivesse o número grandão aqui, ele ia vir aqui em cima, certo? Dividindo pelo reagente. Qual dos reagentes vai entrar? O aquoso, porque o sólido não entra. Cobre 2+, certo? Então, vai ficar assim. Simples, né? Aqui, ó, eu coloquei 2 exemplos de como seria se tivesse valores numéricos. Então, ó, pensa no seguinte, eu tenho essa equaçãozinha química, N2O4 gasoso, originando 2NO2 gasoso. E ele pede para a gente determinar o Kc, sabendo que a quantidade de mols que eu tenho de N2O4 é 0,5 mol por litro. E a quantidade de mols que eu tenho de NO2 é 0,2 mol por litro. Então, como que eu determinaria esse Kc? Primeiro, todas as substâncias estão gasosas, então todas vai entrar, certo? Então, o Kc é produtos por reagentes. Então, vai ser concentração de N2, né? NO2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividindo pelo reagente, que vai ser a concentração de N2O4, certo? Como não tem valor estequiométrico, fica assim. Igual, eu vou substituir o valor de cada um deles. Quanto que vale o NO2? Ele falou que o NO2 vale 0,2 mol por litro. Então, eu coloquei, ó, 0,2. Por que que eu coloquei entre parênteses? Porque ele tem esse valor estequiométrico. E o valor estequiométrico dele significa que é elevado ao quadrado, ó, tá? Então, vai ser 0,2 elevado ao quadrado, dividido pelo valor de N2O4. Quanto que ele vale? 0,5, né? Então, vai ser 0,5. Como não tem nenhum número aqui, então vai ficar assim, certo? Como que a gente resolve? 0,2 ao quadrado é a mesma coisa que 0,2 vezes 0,2, que vai dar 0,04, dividido por 0,5. Esse dividido por esse vai dar quanto? 0,08 mol por litro. 0 à esquerda é 0 à esquerda, então pode arredondar aí 8 mol por litro, tá? Então, essa é a constante aí de concentração, é assim que a gente resolve, né? Não é complicado, só dividir, substituir os valores de mol por litro, se tiver elevado ao seu coeficiente estequiométrico, fazer a conta certinho, depois fazer a divisão aí, certo? Olha um outro exemplo, ó, eu tenho o PCl5 gasoso, originando o PCl3 gasoso e formando também o Cl2 gasoso. Todos estão em substância gasosa, então vai entrar no Kc. Vamos montar primeiro produtos por reagentes. Então, vai ser concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2, certo? Dividindo a concentração de PCl5. Agora, eu vou substituir. Quanto que vale o PCl3? Vale 0,4. E o Cl2 também vale 0,4. E o PCl5 vale 0,6. Multiplico os dois de cima, 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. Dividido pelo de baixo, que é 0,6. Esse por esse vai dar aproximadamente 0,26 mol por litro, tá bom? Então, é assim que a gente determina, ok? Aqui é uma outra constante de equilíbrio, né? O Kc significa constante de concentração e o Kp significa aí constante de pressão parcial, a gente fala, né? Por isso que é Kp, constante de pressão, tá? Então, como não é concentração, a gente não põe o conchete, a gente só coloca parêntese, mas é o mesmo jeito de resolver. Sempre vai ser produtos por reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Observação. Lembra que no Kc não entrava água líquida nem substâncias sólidas? No Kp, como é constante de pressão, só vai entrar componentes gasosos. Todos os componentes têm que estar no estado gasoso,
tá? Então, como que a gente vai fazer, ó? Olha só esse primeiro, eu tenho N2 gasoso reagindo com 3H2 gasoso e formando 2NH3 gasoso. Todos são gasosos, então todos vai entrar. Como que eu represento? Kp vai ser igual, abre o parênteses, coloco o P de pressão, né? Então, vai ser produtos por reagentes. Então, vai ser a pressão de NH3 elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Não tenho mais? Não. Então, dividindo agora do lado dos reagentes. Abro parênteses, coloco o P, né, que significa pressão de N2, certo? Vezes a pressão de H2 elevado ao seu coeficiente. Assim, tudo bem? Olha só o B. Eu tenho CO2 gasoso, opa, já sei que vai entrar porque é um gás. Tenho H2 gasoso, também vai entrar porque é um gás. Então, esse reage com esse, tá formando quem? CO gasoso, vai entrar porque tá no estado gasoso. E água líquida não entra, só substâncias gasosas. Então, como que vai ficar? Kp vai ser igual, abro parênteses, vai ser pressão do CO, né, que tá no estado gasoso, então vai ser a pressão de CO, certo? Não tem valor estequiométrico, não vou precisar elevar a nada. Esse daqui não entra, então fica fora. Dividindo o lado dos reagentes agora, pressão do CO2 vezes a pressão de H2, certo? Sempre entre parênteses. Olha o C, eu tenho CuO no seu estado sólido, reagindo com H2 no estado gasoso, formando cobre sólido e água líquida. Como é que vai ficar? Kp vai ser igual, lado dos produtos primeiro, o cobre sólido entra? Não. A água líquida entra? Não. Então, eu coloco 1, certo? Dividido pelos reagentes. CuO sólido entra? Não. O que vai entrar somente? Só esse daqui, ó. H2, porque tá no estado gasoso. Então, pressão de H2. Só isso, certo? Olha a letra D. Eu tenho CO3 sólido, reagindo com CaO sólido e formando CO2 gasoso. O único que vai entrar aqui, ó, é só ele porque tá no estado gasoso. Esse não entra porque é sólido, esse não entra porque é sólido. Então, vai ficar constante de pressão vai ser igual, abre o parênteses, pressão de CO2. Fecha o parênteses, só isso, porque é produtos por reagentes, não tenho mais nenhum produto e nenhum reagente, tudo bem? E esse? Eu tenho zinco sólido, já sei que não vai entrar. Tenho 2HCl aquoso. Professora, substância aquosa entra? Também não, só substâncias gasosas, tá? Então, não vai entrar. Formando zinco Cl2 aquoso, que não entra, e originando gás hidrogênio, tá no seu estado gasoso. Só esse aqui, ó. Então, Kp vai ser igual, abro parênteses, pressão de H2. Certo? E esse daqui, zinco sólido entra? Não. Cobre aquoso entra, que é um íon? Não. Zinco íon, né, aquoso entra? Não. E cobre sólido entra. Então, o Kp aqui não é definido porque não tem nenhuma substância aí gasosa. Então, no Kp, só substâncias gasosas. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, resolvam todos esses exercícios sozinhos, vocês. Se tiverem dúvidas, me pergunta lá no Google Class, tá? Até mais, fiquem com Deus.